Agora, meu amigo, a parada realmente ficou muito séria, porque a gente vai falar aqui do maior jogador de futsal de todos os tempos. Então, assista esse vídeo até o final e você vai ter a concepção ainda mais detalhada de que o cara realmente foi extraordinário. Então, com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande Falcão. Alessandro Rosa Vieira, ou simplesmente Falcão, nasceu em 8 de junho de 1977 em São Paulo, capital. Falcão cresceu jogando bola na rua, na escola, como qualquer garoto. E aos poucos a brincadeira começava a se tornar séria. Ele começou a se sobressair na rua onde morava. Quando tinha 11 anos, começou a ajudar o pai em um açougue. E foi justamente através do pai dele que ele ganhou o apelido de Falcão, pois o pai tinha uma semelhança com o ex-jogador Falcão e o apelido passou justamente para ele. A rotina do garoto era estudar de manhã, à tarde trabalhava no açougue e à noite treinava futsal. Em 1991, um amigo da família viu o garoto jogar e o levou ao Guapira. E em um jogo contra o Corinthians, Falcão jogou muito bem e fez também seu primeiro gol como jogador federado. E nesse jogo, o Corinthians gostou muito do futebol do garoto e em 1992, o jovem Falcão foi para os Júniors do Clube Paulista. Em 1994, finalmente Falcão se torna jogador profissional de futsal do Corinthians. Em 1995, o jogador conquista seu primeiro título, conquistou o Campeonato Paulista. E também nesse ano conquistou o troféu Cidade de São Paulo. Olha a roubada do Falcão, boa jogada, pode ser o primeiro do Corinthians, Falcão! Gol! Alessandro Vieira, Rosa Vieira, o Falcão, 18 anos, fez um golaço desse. Esse tem muito para dar ainda pro futsal brasileiro. Tem muito caminho ainda, hein? Em 1996, passou anos sem títulos. Em 97, volta a conquistar novamente o Campeonato Paulista e também conquista a Copa Topper de São Paulo. Em 1998, conquista 2 títulos. Conquista o Troféu Cidade de São Paulo e também o Campeonato Metropolitano. Esse foi o ano também que Falcão foi convocado pela primeira vez à Seleção Brasileira. E pela Seleção Brasileira nesse ano, ele conquistou a Copa América e a Copa Intercontinental do Rio de Janeiro. Em 99, Falcão deixou o Corinthians e foi jogar no Atlético Mineiro. E esse ano de 99 também foi muito importante para o jogador. Pelo Atlético Mineiro, ele foi campeão metropolitano, campeão estadual e também conquistou pela primeira vez a Liga Futsal, que é como se fosse o campeonato brasileiro no mundo do futsal. Ou seja, um título realmente bastante importante. E pela seleção brasileira, voltou a conquistar novamente a Copa América e conquistou também o Campeonato Tigres 5 Singapura. Inclusive, nesse campeonato ele foi eleito o melhor jogador. Em 2000, Falcão deixou o Atlético e foi jogar pelo São Paulo Osasco. E pelo São Paulo Osasco conquistou grandes títulos. Voltou a conquistar novamente o Campeonato Paulista e também o Campeonato Metropolitano. E conseguiu ser campeão mundial de clubes com o time paulista. E pela seleção brasileira conquistou o Sul-Americano. Em 2001 ele foi jogar pelo Banespa, também de São Paulo. Pelo Banespa conquistou novamente o Campeonato Paulista e também o Campeonato Metropolitano e também conquistou a Copa Topper. Pela seleção brasileira conquistou a Copa das Nações, sendo artilheiro e melhor jogador e também conquistou o Mundialito, também sendo artilheiro e também sendo o melhor jogador. Em 2002, pelo Banespa conquistou o troféu Cidade de São Paulo e individualmente foi o artilheiro da Taça Brasil de Clubes. E pela seleção brasileira conquistou o Torneio do Egito. E em 2003 troca novamente de time. Dessa vez foi jogar no Malve de Santa Catarina. E por lá nesse ano foi campeão da Taça Brasil de Clubes, sendo o artilheiro e melhor jogador da competição. Também foi campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina, foi campeão do Campeonato Catarinense e campeão da Copa Cascavel. E individualmente foi eleito o melhor ala esquerdo da Liga Futsal. Pela seleção brasileira foi campeão da Copa Latina e do Torneio da Tailândia, sendo eleito o melhor jogador das duas competições. E também foi o artilheiro das eliminatórias para o Mundial.
Em 2004, pelo Malvi, foi campeão novamente da Taça Brasil de Clubes, sendo o artilheiro e melhor jogador, e também foi campeão sul-americano de clubes. E nesse ano, apesar do Brasil não ter conquistado o Mundial, individualmente Falcão foi extraordinário. Ele foi eleito o melhor jogador do ano pela Futsal Planet Awards e também foi eleito o melhor jogador sul-americano. E também foi o artilheiro do Mundial da FIFA daquele ano. E também, pela primeira vez na carreira, foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo. Em 2005, Falcão foi jogar futebol de campo pelo São Paulo Futebol Clube. Ele fez boas atuações, mas quase não teve chances reais no clube. Segundo ele, o técnico Leão atrapalhou seu desempenho no São Paulo. E eu particularmente não discordo muito dele, porque eu lembro que quando ele entrava, ele jogava muito bem. E pelo São Paulo, ele ainda participou com o time da conquista do Campeonato Paulista daquele ano. Mas o fato é que não deu certo e ele voltou ao futsal, mais precisamente falando, voltou justamente ao Malvi. E quando voltou ao futsal, realmente voltou muito, mas muito bem. Pelo Malvi, nesse ano, ele conquistou a Superliga, a Copa Sul, o Campeonato Catarinense, o Sul-Americano e pela segunda vez na carreira conquistou a Liga Futsal, sendo o artilheiro e melhor ala esquerdo. E também, individualmente falando, pela Taça Brasil, ele foi eleito o melhor jogador. Em 2006, pelo Malvi, ele conquistou a Taça Brasil de Clube, sendo eleito o melhor jogador e também conquistou o Campeonato Catarinense. E individualmente falando, ele foi o melhor ala esquerdo da Liga Futsal, o melhor jogador da Liga Futsal, também foi o artilheiro da Superliga e também artilheiro do Sul-Americano de Clubes. E pela seleção brasileira, ele conquistou o Grand Prix de futsal, sendo o artilheiro desse campeonato. E também individualmente falando pela seleção brasileira, ele foi o artilheiro dos Jogos Pan-Americanos e também foi eleito pela segunda vez na carreira o melhor jogador de futsal do mundo. Em 2007, pelo Malvi novamente, ele foi campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Também conquistou o Sul-Americano de Clubes e também conquistou a Liga Futsal. E também conquistou um título inédito em sua carreira. Ele foi campeão da Libertadores da América de Futsal. E também novamente foi campeão da Taça Brasil. E individualmente falando, ele foi eleito o melhor ala esquerdo da Liga Futsal. E pela seleção brasileira, ele conquistou novamente o Grand Prix e também foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Inclusive também nesses jogos ele foi o artilheiro. Em 2008 conquistou a Taça Brasil de Clubes novamente, conquistou também o Campeonato Catarinense e também novamente foi campeão da Liga Futsal, sendo o artilheiro e também eleito o melhor ala esquerdo. E pela seleção brasileira conquistou um grande título, ou seja, conquistou a Copa do Mundo de Futsal e também foi eleito o melhor jogador daquela Copa e também ficou em segundo na artilharia. Nesse ano também pela seleção brasileira ele conquistou a Copa América, sendo o artilheiro da competição e também conquistou o Grand Prix e também o torneio da Malásia. Em 2009 pelo Malvi foi campeão sul-americano, campeão da Libertadores da América novamente e também campeão sul-americano de clubes e também campeão da Superliga. E individualmente falando pela Liga Futsal, ele foi o artilheiro. Pela seleção brasileira, ele conquistou novamente o Grand Prix, sendo o artilheiro novamente da competição. Em 2010, conquista novamente a Liga Futsal, sendo o artilheiro e também conquistou a Superliga de Futsal. Pela seleção brasileira, foi campeão dos Jogos Sul-Americanos. E em 2011, depois de um longo período no Malvi, ele deixa o clube e vai para o Santos. E pelo Santos ele foi campeão novamente da Liga Futsal, sendo novamente o artilheiro da competição. E pela seleção brasileira conquistou novamente o Grand Prix e no final do ano foi eleito pela terceira vez na carreira o melhor jogador de futsal do mundo. Em 2012 ele deixa o Santos e vai para o ADC de Hortolândia. E por lá ele conquista novamente a Liga Futsal e também termina essa liga sendo novamente o artilheiro. E pela seleção conquistou o Circuito Sul-Americano de Futsal. E também a gente não pode esquecer que nesse ano ele foi campeão mundial de futsal pela seleção brasileira. Inclusive, nessa Copa o Falcão teve um problema de paralisia facial, mas mesmo assim ele fez o possível para se recuperar 100%, o que não aconteceu, mas ele não quis nem saber, entrou em quadra mesmo e ele foi fundamental para ajudar o Brasil na conquista desse grande título. E no final do ano, novamente, Falcão é eleito o melhor jogador de futsal do planeta.
Em 2013, pelo seu clube, ele foi campeão da Superliga de Futsal. E pela seleção brasileira conquistou novamente o Grand Prix. Em 2014, ele deixa o ADC de Hortolândia e vai para o Brasil Quirim de Sorocaba. E por lá, ele foi campeão novamente da Liga Futsal. E pela seleção brasileira conquistou novamente o Grand Prix. E em 2015, pelo seu clube, depois de muito tempo, ele passa o ano sem títulos, mas pela seleção brasileira, ele conquistou novamente o Grand Prix. Em 2016, ele troca novamente de clube, e dessa vez vai para o Magnus Futsal, também de Sorocaba. E por lá ele conquistou o grande Mundial de Clubes. E em 2017, Falcão se despediu da seleção brasileira. Em toda sua carreira pelos clubes, Falcão conquistou nada menos, nada mais que 52 títulos, meu amigo. E pela seleção brasileira foram 25 títulos, totalizando assim 77 títulos conquistados em toda a sua carreira. E pela seleção brasileira, ele é o jogador que mais fez gol vestindo a amarelinha em todas as modalidades. Foram nada menos, nada mais que 384 gols. E também não tem como dizer que o Falcão foi eleito 4 vezes o melhor jogador de futsal do planeta. Com certeza o Falcão fez absurdos e absurdos dentro de quadra. E não é à toa que ele é considerado o maior jogador de futsal de todos os tempos. Alguns dizem que ele é o Pelé do futsal, mas a grande verdade é que o Pelé que é o Falcão do futebol. Eu espero muito que você tenha gostado dessa história, então, por favor, cara, me ajude a bater a meta aí, são apenas 5.000 likes, é coisa muito fácil de bater, eu tenho certeza que você vai me ajudar. E também, se você ainda não se inscreveu neste canal, eu peço pra você, se inscreva no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No mais é isso, muito obrigado por você ter assistido e é claro, a gente se vê lá no próximo vídeo.